Olá, para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a reflexão semanal astrológica para a segunda semana de março, de 8 a 14. Bom, então se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar semanalmente aqui as reflexões astrológicas baseadas na astrologia clássica. E nessa semana nós vamos ter a formação da fase cheia, como um evento dos mais importantes da semana, e também o retorno do Mercúrio ao movimento direto, agora no signo de Aquário, né? Ele iniciou o movimento retrógrado em Peixes e voltou a semana passada para Aquário. Bom, vamos no dia a dia, entendendo aqui no dia 8, Dia Internacional da Mulher, nós temos alguns aspectos aqui interessantes, colocando todos para vocês terem uma noção do dia, né? Às 5h12 da madrugada, a Lua chegou a uma oposição a Mercúrio. Bom, então nós sempre falamos aqui no canal que esses dois astros refletem os processos da mente, né? Mercúrio como uma reflexão do ponto mais racional, a habilidade da mente básica, mas a Lua como a parte da percepção da mente, né? Capacidade imaginativa, por exemplo, e tal, tudo que vem mais além do processo racional. Então, entrando em aspecto desafiador, a gente tem uma complicação, a gente pode dizer, né? Alguns desafios para lidar com os temas da mente. Então, a gente tem aqui uma lua bem esquentada em Leão, cheia de energia, e Mercúrio retrógrado ainda, para acabar de ajudar. Mostrando também a necessidade de lidar com a questão de argumentação e tal. Por ter acontecido durante a madrugada, talvez poucas pessoas tenham vivenciado essa experiência, e conforme a manhã vai seguindo, ela vai diminuindo bem. Quando chegar às 7h47, a Lua ingressa no signo de Virgem, então ela deixa esse território mais quente. Virgem tem uma característica mais versátil, prática, mais centrada também, né? E então a gente vai ter um clima do dia mais voltado para lidar com coisas mesmo próximas, né? Coisas da vida diária, uma visão mais, a gente pode dizer, referente ao que é próximo a nós, né? Ela não intensifica muito um olhar de futuro, nem muito uma perspectiva cheia de energia, mas aumenta bastante o sentido de praticidade de resolver as coisas, de fazer, o que é interessante. E à tarde, às 14 horas, a Lua chega a um aspecto harmonioso com Vênus. Esse aspecto harmonioso, ele facilita os temas relacionados às coisas práticas, também estamos falando de elemento terra, né? Mas principalmente o que envolve as questões de assuntos monetários, a parte financeira mesmo, né? Acabei de falar para vocês que a Lua em Virgem tem uma característica bem prática e Vênus em Touro aqui totalmente relacionada com temas de vida material. Lógico que Vênus em Touro tem a marca também da sensualidade, do desejo a ser atendido, só que a Lua em Virgem não tem muito, então esse trígono favorece mais lidar com os temas que a gente gosta, que se sente satisfeito, que deseja realizar, mas com coisas da vida prática. Ela tira um pouco essa coisa de sensualidade, ela não é tão sensual assim, tá? Mas a gente pode ter em mente que é um dos aspectos bem voltados para as coisas boas e belas da vida, né? Então, principalmente a gente tem um domingo à tarde bastante agradável, com uma característica calma, inclusive, né? Ele não intensifica muito as diversões muito exageradas, mas os entretenimentos e diversões mais calmas, né? Coisas relacionadas a temas que a gente realmente gosta muito mesmo. E no dia 9, nós vamos ter um aspecto acontecendo às 7h48, que é a Lua em trígono com Marte, e no dia 9 é o dia da Lua cheia. Ela vai acontecer no momento que a Lua em Virgem estiver aqui e o Sol estiver aqui na 8ª casa. Então é uma Lua cheia de casa 2. Em temas mundanos, a casa 2 se refere à parte monetária, aos assuntos financeiros. E a casa 8, né, onde estará o Sol, é a casa relacionada ainda, né, aos temas ligados à parte militar, os exércitos e a infraestrutura do país também, como tudo que ela relacionado às crises do país. Mas o que nos vale é a Lua na casa 2, então os temas financeiros estarão bem evidentes. Se vocês puxarem o gráfico exato para o momento da fase cheia, vai ter vários planetas posicionados aqui na casa 7, que é a casa relacionada a outros países. Então, isso pode ter, principalmente países aliados, né? Isso pode ter relação muito com variação de câmbio, que também já é um tema que não é tão novo, já vindo de momentos passados, né? De semanas, de meses, inclusive. E uma coisa interessante é que a Lua, né, no momento da fase cheia, a gente vai ter Sol no signo de Peixes, 19 de Peixes,
e a Lua em 19 de Virgem, né? Então, o planeta regente de Virgem, que tem domicílio em Virgem, é Mercúrio, e Mercúrio está no movimento retrógrado nos seus últimos dias. Ele está quase parado, mas ele está bem devagar. Então, não é um momento auspicioso para os próximos 15 dias, porque é uma lua cheia com a Lua no seu ponto máximo de luz, enfrentando o Sol. O Sol está sem poder no signo de Peixes, ele não tem nenhuma dignidade maior, né, no signo de Peixes, e ainda o regente da lunação, né, o regente da fase cheia, está no movimento retrógrado e Mercúrio rege comércio, comunicação, transportes, em temas mundanos, né, vai ter uma repercussão sobre essas questões aqui, né, principalmente no que envolvendo casa 2, está falando da parte financeira, monetária, decisões do país que tenham relação com isso, tá bom? Bom, e nós vamos ter então esses aspectos, mais às 17h08 a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter, então bem cedinho com um aspecto harmonioso a Marte, e depois, no final da tarde, né, um aspecto harmonioso a Júpiter. Marte é forte aqui, mas Júpiter não. E a característica de Marte em Capricórnio é totalmente relacionada à força, à capacidade de determinação, de se engajar com as coisas, mas no sentido da força mesmo, de levar os temas adiante com bastante garra. Por isso eu coloquei o tema do dia como força e garra, né? Então nós vamos ter na segunda-feira, dia 9 de março, um clima que é muito favorável para resolver questões, eu diria para não desanimar. Ele é totalmente com essa característica de fazer o que precisa ser feito, resolver as coisas, colocar a mão na massa, tem uma característica produtiva muito forte. E à noite, embora Júpiter seja o planeta que tenha relação com prosperidade, ele não está muito forte, então não favorece muito chutar alto, arriscar, jogar forte para ter bons lucros ou conquistas, né? Ele não favorece assim tanto expandir os horizontes no sentido do risco. Porém, como a natureza do aspecto é harmoniosa, ele fala de poder dar passos a mais, de seguir adiante, de expandir um pouco os horizontes dentro do que é possível fazer. Então eu sempre digo, já falei para vocês aqui mais de uma vez, que Júpiter em Capricórnio não traz uma expansão tão ampla, né? Não favorece tanto o risco e as oportunidades, né? Nem é tão favorável para um senso de oportunidades. Mas na natureza harmoniosa do aspecto, ele vai favorecer contar com o que é possível. E já na terça, no dia 10, nós vamos ter um aspecto meia-noite 48, na verdade não é o aspecto, é o momento exato em que o Mercúrio estaciona para voltar ao movimento direto. Depois, 5h32, a Lua chega a um aspecto harmonioso a Saturno, e às 7h ela ingressa no signo de Libra. Todo o movimento que nós vamos ter no céu da terça-feira acontecerá bem cedinho, depois a gente não tem mais a formação de nenhum aspecto. Bom, e só o fato de Mercúrio estacionar já não favorece muito as questões da vida prática com temas relacionados a comércio, transportes, comunicação, envolve mídia e redes sociais e assinatura de papéis, de documentos, as burocracias. E depois ela ingressa no signo de Libra, e Libra para a Lua é um signo que tem uma relação de interação, né, uma característica de interação muito forte. Então, a terça-feira, ela, apesar de ter esse tom de troca, né, de uma necessidade de troca de pontos de vista, de interesse, às vezes até a necessidade de ajudar ou de pedir ajuda ou auxílio, ela pede muita atenção, porque com Mercúrio estacionado, a verbalização, né, e toda a característica da expressão não está muito bem equilibrada. Agora, para os temas relacionados a negócios, merece um pouco de atenção, porque Mercúrio tem relação com papéis, com documentos, né? E pode envolver contratos, nem sempre é contrato, mas pode envolver. Muitas vezes ele pode estar relacionado só com documentos cotidianos. Se você tiver que renovar, assinar, solicitar algum documento, ou alguma alteração, ou processar alguma mudança em coisas da vida cotidiana, espere um outro momento, porque esse é bem proposto às coisas não saírem do jeito que você quer, né? Ele está estacionando, isso significa que ele vai mudar de direção logo em seguida, então isso dá uma tendência às coisas mudarem, saírem do rumo daquilo que você se propõe a realizar, tá bom? No dia 11, quarta-feira, nós vamos ter bem cedinho não, né? Durante a manhã a Lua em quadratura com Marte e depois às 16h48 a quadratura com Júpiter. Esses dois aspectos
são um tanto desafiadores, porque a gente tem uma lua muito voltada para a interação em Libra, mas Marte muito forte em Capricórnio, com a necessidade de empreender, de colocar movimento nas coisas, de fazer, né? Fazer e acontecer. Como a natureza do aspecto é desafiadora, ela fala justamente da probabilidade de encontrar conflitos envolvendo outras pessoas ou outros interesses, e principalmente se você tiver que pedir auxílio ou ajudar alguém, a resistência, a dificuldade em conseguir conciliar essa questão. Então, esse aspecto aqui que acontece durante a manhã, ele esquenta um pouco o clima, ele deixa o clima um pouco desagradável, principalmente no que envolve essa questão de cooperação, interação, de troca, e por isso não vamos escolher esse momento para tentar resolver uma situação com alguém, para se reconciliar com alguém, por exemplo, porque ela não é muito adequada. E depois, quando ela formar o aspecto desafiador a Júpiter, envolve as questões relacionadas a progresso, expansão e prosperidade. É bastante desafiadora, tá? E fiquem atentos com a questão do senso de justiça. Tanto aqui o signo de Libra como a característica de Júpiter tem relação com justiça, equilíbrio, habilidade de julgamento, principalmente relacionado aos temas de Júpiter. Nessa natureza desafiadora do aspecto, a habilidade de julgar as coisas de maneira adequada está bem complicada. Então, também evitem esse momento aqui para decisão. Por isso, dia 11, quarta-feira, é um dia que eu recomendaria para vocês não decidirem nada importante, levar só os temas cotidianos com atenção a esses dois momentos, 9, 6 e 16 e 48, que eles são um pouco mais tensos, tá? Mais desafiadores. Entre os dois aspectos, nós vamos ter aqui às 9h27 o Sol chegando a um aspecto harmonioso a Júpiter. Bom, e aí Júpiter entra num aspecto bom com o Sol, mas depois entra num aspecto desafiador com a Lua, né? E aí o que acontece? A gente tem o Sol como uma expressão de consciência, de sucesso e tal. E ele poderia facilitar o jogo do alcance de objetivos. Só que a gente tem o Sol aqui no 21 graus de peixes, peregrino, soltão, cambaleando ali, né? Tipo, vagando nos espaços alheios. E Júpiter, da mesma maneira que o Júpiter está em queda no signo de Capricórnio. Então, nem tanto Júpiter acentua a prosperidade, como o Sol favorece a consciência em um nível racional. De forma que esse sexto, que já tem uma natureza muito sutil, não vai ter uma referência, uma característica, uma consequência muito potente para expandir. Eu penso que ele pode ampliar um pouquinho as expectativas das coisas darem certo, mas como ele vai acontecer entre dois aspectos desafiadores da Lua, eu recomendo mais a atenção do que a experimentação em mudança de caminho, mudança de rumo, né? Que também Júpiter tem esse tema das mudanças. Então lembre-se que eu falei agora mesmo sobre o senso de justiça que não está muito alinhado e isso pode acabar atrapalhando a questão do julgamento sobre quais caminhos seguir, né? Por exemplo, num processo de escolha, com uma lua aqui em Libra, pode ser difícil identificar qual é o melhor caminho, tá bom? Mantenham a atenção. E depois nós vamos ter aqui no dia 12, eu até lembrei do arcano 12, do tarô, né? O enforcado ou pendurado, como muitos dizem em alguns decks. E eu nem mudei o título relacionado à semana anterior, porque realmente paciência é a chave mestra aqui no dia 12. A gente tem um aspecto às 13h58 que é harmonioso da Lua com Mercúrio. Só que às 5h12 ela chega a um aspecto desafiador a Saturno, às 6h48 ela ingressa Escorpião, que é a queda dela, e depois às 8h10 vai formar um aspecto desafiador a Vênus. Então, tirando esse aspecto que é harmonioso aqui bem cedinho, toda a movimentação da Lua aqui depois disso, na quinta-feira, merece bastante atenção. Esse primeiro movimento aqui ainda traz o Mercúrio, mesmo no movimento direto, não tão rápido, ele está ganhando ainda velocidade. E favorece a troca, ainda com a Lua aqui no finalzinho do signo de Libra, vai favorecer a troca, a interação, a dinâmica entre duas pessoas, entre dois interesses. Pode ser fácil até, por exemplo, se você estiver em um processo de compra, de busca de coisas pela internet, pode ser fácil encontrar, principalmente porque ele acontece muito cedo de madrugada. Então, para quem fica navegando aí durante a madrugada, pode ter facilidades. Até para comunicação, se você conversa com os amigos por meio de redes sociais, mensagens, aí essa madrugada ela é boa para essa questão. Mas aí depois, já no início, né, antes mesmo do Sol nascer aqui, ela já vai formar um aspecto desafiador com Saturno. E não é tão interessante esse aspecto, porque ele pega uma característica de Saturno muito forte no próprio domicílio.
o que vai acentuar um pouco a característica de rigidez, de empecilhos, de dificuldades a superar, né? E ainda a gente com a Lua aqui no último grau do signo de Libra, não favorece muito decisões, cooperações, ela é muito indecisa numa natureza de aspecto desafiadora. Bom, e também pega pesada nos temas relacionados a compromissos, tem que ficar atento com aquilo que você se compromete durante este momento. Fiquem atentos para não assumir compromissos, ou mesmo aqueles que vocês já assumiram, pode ter dificuldades em cumpri-los, tá? Tô falando aqui de dificuldade em cumprir com aquilo que a gente se compromete, em todos os níveis. Bom, e aí ela vai chegar a Escorpião, que é a queda, e essa natureza mais interativa da Lua em Libra, ela vai se fechar bem, entra num território muito profundo, reservado, então o clima às 6h48 fecha um pouco, tá? Ele já não é mais tão expansivo. Na verdade, durante todo o movimento aqui da Lua no signo de Libra, a gente não teve assim uma característica tão expansiva porque ela não formou tantos aspectos bons, né? Não conseguimos aproveitar tanto uma natureza mais expansiva. E lá à noite, quando ela chegar à oposição exata com Vênus, que está aqui nos graus iniciais aqui de Touro, não favorece de forma nenhuma os temas relacionados à vida amorosa, afetiva, sentimentos. Ela é dada a tendência de ciúme, rancor, ressentimentos, não é tão legal. E também para os temas monetários, financeiros, trocas, moedas, beleza, artes, todos os temas de Vênus aqui acabam tendo uma repercussão não tão agradável. Então evitem esse momento para lidar com essas questões. Até porque, como voltando ainda ao dia, mantendo o dia 12, né? Como Vênus tem a relação com o prazer, a oposição da Lua em Escorpião com Vênus em Touro não favorece muito se sentir o prazer, a satisfação em relação às coisas, né? Ela tem uma característica até com um pouco mais de exigência e tal. Bom, no dia 13, que é uma sexta-feira 13, gente, sexta-feira 13, a gente começou a semana com uma comemoração, né, no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, e temos aqui na sexta-feira, a sexta-feira 13, um dia tido como dia de azar, de terror, não é isso? Mas, por incrível que pareça, por ironia aqui celeste, cósmica, nós vamos ter, acho que, dos melhores dias da semana, tá? Nós vamos ter às 11h59 a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte, depois ela forma um aspecto harmonioso a Júpiter e às 21h47 um aspecto harmonioso ao Sol. É o único dia da semana que tudo flui muito bem para a Lua, né? Ela só formará aspectos harmoniosos. E embora nós estejamos falando aqui dos planetas posicionados aqui no signo de Capricórnio e o Sol em Peixes, que não tem uma natureza expansiva, a gente tem um ritmo constante do dia, mas muito propenso a avanços. Por isso que eu coloquei avanços a passos possíveis, né? Então as coisas vão fluindo mediante estratégia, mediante plano e organização, mas atinge o resultado. Por isso que a sexta-feira vai ter uma característica agradável. Ela não é expansiva e nem propensa a grandes novidades e surpresas e tal, mas ela é bem concentrada, totalmente voltada para os temas estratégicos, numa característica bem harmoniosa, ok? E nada de terror aqui no dia 13. E no dia 14, a gente começa o dia com a Lua em quadratura com Mercúrio, depois ela forma um aspecto harmonioso a Saturno, e entra em Sagitário às 8h09, e tudo durante a manhã também, como a gente viu em um outro dia aqui da semana. Bom, o primeiro aspecto envolve novamente a característica de mente, comunicação, como no primeiro dia da semana. Então, novamente, a gente tem que ter atenção à maneira como troca mensagens, o que fala e tal. Porque a gente tem aqui uma lua muito profunda, tem uma característica crítica, né? O signo de Escorpião tem essa tendência crítica, e Mercúrio aqui no signo de Aquário mais expansivo, mais dado à conversa mesmo. E isso entra em conflito porque se você tiver num diálogo com alguém, você pode ter dificuldade na compreensão do que a outra pessoa quer, pode não ficar muito claro, muito prático de entender, fica um clima meio nebuloso aqui. Tá? E também o Aquário dá uma característica para o Mercúrio crítica, né? Território de Saturno e território de Marte. Então a gente tem nessa quadratura uma certa acidez na comunicação que merece um pouquinho de atenção. Bem cedinho, né? No sábado, já começar o dia com isso não é tão legal. E os temas práticos de Mercúrio também, que envolvem transporte, o comércio, burocracias e papéis e todas essas coisas, tá? Mas depois ela vai formar um aspecto harmonioso com Saturno. Esse é muito bom para estudo, introspecção,
e ir mesmo a fundo nas coisas, olhar detalhes, coisas bem pequenininhas, né? Tem uma característica estratégica forte e a Lua aqui está disposta por um Marte exaltado, então a gente tem nesse momento uma característica muito produtiva, profunda mesmo, mas bem dada para chegar onde tem que chegar, sabe? Quando a gente precisa encontrar uma coisa específica, então ela é bem possível, tem uma tendência até investigativa nesse sentido de chegar ao ponto máximo daquilo que precisa, né? E tem uma tendência boa, embora não seja totalmente cheia de energia, nós estamos falando de signos com uma natureza fria, né? Mas ela vai favorecer exatamente fazer o que precisa ser feito, uma tendência cirúrgica, bem pontual. Bom, e aí quando chegar às 8h09, que ela ingressar em Sagitário, esse clima mais introspectivo, profundo, ele muda um pouco, porque Sagitário tem uma natureza quente, né? Então ele vai trazendo um pouco mais de extroversão, de participação, mas ainda Sagitário não é tão envolvente como Libra, né? Porque é um signo de triplicidade do fogo. Ele favorece mais fazer, ir adiante, produzir, enfim, né? A energia de Sagitário, ela favorece mais o movimento. E aí, quando ela ingressa em Sagitário, esse ritmo muda e muda por uma percepção bem interessante. Vocês vão sentir a mudança no ritmo do dia, ela fica mais alegre, mais animada propriamente. Propensa às mudanças. Aí, depois que ela entrar em Sagitário, aí você pode empregar um pouquinho mais de mudança nos processos que você faz cotidianamente e tudo mais, tá bom? Bom, pessoal, então, para esta semana são esses aspectos. Vocês viram que não é uma semana assim tão fácil, né? A gente tem alguns aspectos, alguns dias, né, com muitos aspectos desafiadores. Mas a gente vai levando aqui, experimentando os melhores momentos para as tomadas de decisão, tá bom? Eu deixo um abraço forte para todos vocês. Quem não está acompanhando o canal, inscreva-se aí para acompanhar as postagens e visitem o site também. Eu tenho postado alguns artigos e logo mais vou ter alguns vídeos também que estarão disponíveis só lá no site, tá? Então, se você quer estudar, entender um pouco mais da parte técnica da astrologia, eu vou começar a postar vídeos no site, porque aí é mais específico mesmo para o tema de estudos, tá bom? Deixo um abraço forte para todos vocês e até a próxima semana. Até mais!